Essa é uma das minhas aulas favoritas, parada cardiorrespiratória. Começo fazendo uma provocação. E aí? Quando que é para usar adrenalina na parada? Quando que é para usar a amiodarona? Sabemos? Não sabemos? Olha só, se você não sabe, fica tranquilo que até o final dessa aula eu tenho certeza que esse será um tema dominado. Então, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas ao fantástico mundo da parada cardiorrespiratória. E qual que é a importância das provas? Veja bem, eu sei que você deve gostar muito desse tema, assim como eu. Não, Akira, eu odeio. Tá bom, te entendo, tá? Mas na cardiologia acaba sendo um tema do segundo escalão. Por quê? O que é mais importante? O que cai mais? Hipertensão, insuficiência cardíaca, não é? Síndromes coronarianas agudas, arritmias cardíacas, é o que costuma cair mais. PCR, ACLS, BLS, é importante? É, mas tem uma importância secundária. O que cai mais? Olha só, no geral, acaba caindo mais o suporte avançado de vida. Mas isso não quer dizer que o suporte básico não possa ser uma questão aí no seu concurso. Um especial cuidado são com os traçados. Eu sei que às vezes é chatinho, né? Talvez você não goste muito de eletros, mas tem muita questão que coloca um traçado e você precisa dar a sua conduta. E, para fechar esse slide aqui, como eu provoquei vocês inicialmente, é ideal ter esse domínio. Adrenalina, amiodarona, às vezes até mesmo a lidocaína, tá? Já foi cobrada em alguns concursos. Então vamos lá. O que veremos na aula? Não tem como fugir muito disso, né? Suporte básico de vida, suporte avançado de vida, cuidados pós-parada. E teve novidade aqui, tá? Muita atenção, tá? Que no pós-parada alguns números mudaram, mas vai ficar pro final, tá? Segura um pouquinho aí que chegaremos lá. É importante? Esse tema é importante? A resposta é que sim, né? É a emergência das emergências. Na parada cardiorrespiratória, cada segundo importa. Se no infarto o tempo é músculo, no AVE tempo é vida, no ACLS, no BLS, tempo é vida. Eu não sei se eu falei que no AVC tempo é vida, né? Também é, né? Mas tempo é cérebro no AVE, tá bom? Tranquilo? Estamos bem? Justo? Cenário. Onde estamos? Eu estou na minha casa, né? Aqui não, veja bem, estou em estúdio aqui, é claro, mas onde estamos? Está num parque, num dia ensolarado, e aí você observa um paciente, né? Uma pessoa desacordada. Você aí, né, vai prestar o atendimento. Como você está fora do hospital, resta fazer o suporte básico de vida, o famoso BLS. E deixa eu já te adiantar uma informação importante. É básico não é porque é fácil, é básico porque é essencial. Não tem suporte avançado se o suporte básico não for bem feito. Então, vamos lá. Para facilitar, para esse paciente, essa pessoa desacordada, fora do hospital, qual que é o primeiro passo para o geral de todo o atendimento? Primeiro é ver se você tem a segurança. Você está tranquila, está tranquilo para fazer o atendimento. Então, primeiro passo, veja se a cena é segura. Cena segura, o que você faz? Avalia a responsividade, né? Vai ficar de joelhos lá, né? Bater no ombro do paciente e falar, né? Senhor, senhora, avalie a responsividade, tá bom? Passo 3. Paciente não respondeu. Peça ajuda, tá? Tá com o celular? Liga 192 pro SAMU, liga para os bombeiros, 193 e sempre peça o desfibrilador, tá? Para um leigo, você pode falar, ó, pede para trazer o aparelho de choque, tá? Pede. Porque às vezes você fala DEA para um leigo, ele não vai entender. Então, comunicação é importante. Então, chamou o paciente, não respondeu, pede ajuda. Depois disso, o que você faz? Avalia pulso e respiração simultaneamente. Você tem até 10 segundos para tomar essa decisão. Então, coloquei aqui, tá bom? A abordagem clássica do suporte básico de vida.
Deu para entender? Ó, tem que pedir aqui, tá? O aparelho de choque, ou o DEA, ou o desfibrilador externo automático. Não se esqueça disso. Akira, assim, né? Acontece. Putz, tô na dúvida. Não sei. Não sei, viu? Putz, não sei se tem impulso, o paciente não responde, não respira, mas tô na dúvida. O que você faz? Comece RCP. Porque é melhor você fazer RCP em quem não precisa do que deixar de fazer em quem precisa. Então, tá na dúvida? Pô, paciente inconsciente, não responde, não tá respirando. Tô na dúvida se tem ou não tem? Inicie a RCP. Deixa eu trazer aqui uma outra situação. Gasping. Aquela respiração agônica ou respiração agonal, tá? Muita atenção. O que você, como profissional da saúde, deveria fazer? No gasping, veja se tem pulso. Simples assim. Não tem pulso? Comece a reanimação cardiopulmonar. Por quê? Se o paciente, tá? Eu sei que ele pode estar assim, né? Né? Gasping. Se o paciente não parar, ele vai parar muito em breve. Se não estiver parado, ele vai parar muito em breve. Então, de novo, gasping, você profissional da saúde, checa pulso. Não tem pulso, pode começar a RCP mesmo com o paciente soltando aqueles sons, tá bom? Agônicos. Beleza? Outra situação, poxa, Akira, tem que fazer boca a boca, assim, boca a nariz, eu nem conheço a pessoa. Bom senso. Né? Se você não é obrigado a ventilar todos os pacientes. Nesse cenário, poxa, né? Tem amigo meu que anda com aquela mascarazinha para ventilar. Ele é emergencistas, não é? Mas no geral você não anda com essas coisas. Nesse cenário tão inseguro. Foque nas compressões torácicas, tá bom? Então, coloquei aqui algumas dúvidas que podem surgir, né? Ao longo, né, do treinamento, né, ao longo às vezes do ACLS, essas coisinhas podem aparecer. E veja bem, tivemos recentemente a liberação das novas diretrizes da American Heart Association. Tem uma novidade que é sobre opioides, mas em parte fica mais restrito para a população norte-americana, tá? É claro que no Brasil, aqui ou na América do Sul, já tem muitos pacientes, né, que têm essa dependência por opioide, e eles podem sim sofrer uma intoxicação, mas isso é algo muito mais comum, né, lá nos Estados Unidos. Então, ó, sobre os opioides, eles colocam que até mesmo leigos poderiam utilizar a naloxona, tá bom? Como foi uma grande novidade e algumas provas, por mais que, né, estejam na América do Sul, né, gostam de cobrar coisas estrangeiras, eu deixei aqui para você ter essa noção. Então, desde alguém muito bem treinado ou mesmo público pela American Heart deveriam ter essa possibilidade de utilizar a naloxona na suspeita, né, de uma parada, por exemplo, por opioides. Novidade. E estamos ainda no suporte básico de vida. Quando você pensa em BLS, você pensa em compressões torácicas, ventilações, não é? Então, canetinha colorida na mão, tá? Porque essa informação é importante. Vamos lá, vai! Atenção com essas informações para a sua vida e também para a sua prova. Não tem pulso, não respira. Tá sozinho? Comece as compressões torácicas, tá? Comece aí, no geral, fazendo as compressões. Poxa, tô em dupla. Como que poderia ser a dinâmica? Trocar com o seu colega a cada 2 minutos de RCP. Se você já fez uma RCP de qualidade, você sabe que cansa, então você poderia trocar a cada 2 minutos ou 5 ciclos, fazendo o famoso 30-2. 30 compressões seguidas por 2 ventilações. Então, em dupla sempre é mais fácil, tá? Mas sozinho, né? Foque nas compressões torácicas. E RCP de alta qualidade é fundamental. Isso pode ser sim questão de prova, pode ser fonte de alguma pegadinha. Então vamos lá. Qual que é o clássico? 30 compressões seguidas de 2 ventilações, tá? Porque no geral, no ambiente extra-hospitalar, o paciente não está com uma máscara laríngea, né? Ele não está lá com um tubo endotraqueal. Então, o 30-2 ainda, né, é o mais bem estabelecido. Deixem um asterisco aqui, porque
Vai que alguém tem uma máscara laringe e consegue colocar, né, inserir no paciente. Com uma via aérea avançada, você poderia fazer compressões contínuas e uma ventilação a cada 6 segundos, tá bom? Mas, como no geral, tá lá o paciente, né, normal, sem via aérea avançada, nada disso, o famoso 30:2, tá? É clássico, está mais do que bem estabelecido. Faço as compressões mais rápido que puder? Não. Atualmente é 100 a 120 compressões por minuto. Atenção com esses números, porque às vezes as provas podem, né, tentar fazer algum tipo de pegadinha. Profundidade, bonitinho aqui. Fez a compressão, deixa o tórax retornar à posição inicial. Evite interrupções das compressões torácicas, só é para parar se precisar mesmo. Tá bom? Por quê? Precisamos de uma fração de compressão torácica de pelo menos 60%. Akira, o que é fração de compressão torácica? Basicamente, é o tempo durante a parada em que o paciente está recebendo compressão. Por isso que é para comprimir sempre que possível. É para parar só se precisar. E, hoje em dia, como ter um celular, né, um dispositivo, um smartphone, disseminado, você deveria usar um feedback audiovisual. Akira, não entendi. Vou até pegar meu celular aqui, Eu vou ligar o metrônomo, tá? Pode te ajudar a prever a taxa de compressões torácicas, Coloquei aqui em 110 batimentos por minuto, a média aqui do que é recomendado. Então, muita atenção, tá? Utilize a tecnologia ao seu favor. Beleza, Akira? Entendi. Tem aquela sequência, segurança da cena, ver responsividade, chamei, paciente não respondeu, peço ajuda, peço o aparelho de choque e checo o pulso e respiração simultaneamente. Tenho 10 segundos para fazer essa análise. A RCP deu para entender aqui, né? O 30:2 é o consagrado, mas não vamos, né, esquecer do desfibrilador externo automático. No mundo perfeito vai chegar, né? Ou no parque alguém tem algum local lá, ou no shopping, né? Tem a equipe, tem, ou no aeroporto, obviamente, né? Locais de grande circulação deveriam ter um desfibrilador externo automático. Então vamos lá. Tô fazendo as compressões, de repente chega ajuda, chega alguém com uma maletinha, né? Chegou, tá? Se você tiver com uma dupla, né? Uma pessoa pega o DEA e a outra assume as compressões torácicas. Peguei o DEA, né? Tirei da bolsinha. Primeira coisa fundamental, veja se ele está funcionando, porque muitos locais o DEA nunca foi utilizado. Pode ser que a bateria simplesmente tenha acabado. Então, primeira coisa, né? Vê se ele funciona. Para esse modelo aqui, você aperta o botãozinho verde, né? Ele vai dar um apito se estiver com energia. Ligou. Ufa, tá funcionando. Segundo passo, vai colar as pás no tórax do paciente. Atenção, que o DEA foi feito para um leigo utilizar. Então, no geral, as pás vão estar com um desenhinho. Você sabe onde que é para colar, mas como é para um leigo, vai estar lá com um desenhinho. Colei as pás, aí você vai conectar o cabo das pás no aparelho. Idealmente, você não conecta primeiro o cabo no aparelho e cola as pás. Porque imagina, né? Você ligou o DEA, coloquei o cabinho amarelo, você está mexendo as pás adesivas. Pode ser que o DEA veja o seu ritmo. Então, primeiro cola no paciente e depois você conecta, para o DEA analisar sim o ritmo do seu pacientinho. Justo? Beleza? Ligou. E aí o DEA vai começar a falar com você. Ele costuma falar isso, analisando o ritmo cardíaco, não toque o paciente. Tá? Então, de novo, o paciente já está com as plaquinhas, as pás coladas. O DEA vai te falar. Nesse momento, não encosta para não dar interferência. Tá? Ele vai te falar, não toque o paciente. Caso a desfibrilação seja necessária, né, o DEA vai fazer essa análise e ele vai falar: choque recomendado, carregando, afaste-se do paciente, tá bom? E quando tiver preparado, uma luzinha vai começar a piscar. É sinal de que a desfibrilação está pronta.
tá? Então o DEA vai falar, administre o choque agora. E você, tá? Você aí, como profissional, inteligente, o que você faz antes da desfibrilação? Pessoal, vou desfibrilar. Você pode falar, choque no 3, 1, 2, 3, desfibrila. Tenha atenção, tá? Veja se ninguém está em contato com o paciente, tá? Muita atenção. Senão, ao invés de uma vítima, serão 2. Show! Entendi, Akira. Tava fazendo XCP, chegou o DEA, vi que funciona, colei as pás, liguei o cabinho amarelo, né? E o DEA começa a falar comigo. Começou a piscar. Piscar, 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 piscar. Desfibrilei. Beleza. E aí? E aí? O que você faz depois da desfibrilação? Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Desfibrilou o paciente, você retorna a RCP imediatamente. Talvez não tenha ficado muito claro, não é? Então, de novo, depois da desfibrilação, você vai retomar a RCP imediatamente, tá bom? Akira, ainda não entendi. De novo, desfibrilou, você retoma a RCP. Não é para desfibrilar e ficar olhando o céu, não é para desfibrilar e checar pulso, tá? Nada disso. Desfibrilou, volta, tá? Volte às compressões torácicas de alta qualidade imediatamente. Deu para entender? Tranquilo? Muito bom. Agora, deixa eu te trazer um outro cenário que não é tão comum, mas que pode aparecer. Akira, chamei o paciente, não respondeu, pedi ajuda, né? Fui checar pulso, respiração, mas poxa, tem pulso, tem, eu tô sentindo aqui, tô confiante, tem, mas não respira. Nesse cenário, estamos diante de uma parada respiratória. Nesse cenário, no mundo perfeito, você faz uma ventilação a cada 6 segundos. Uma ventilação a cada 6. Muito antigamente era de 5 a 6. Hoje em dia, uma ventilação a cada 6 segundos. Quanto dura a ventilação? Idealmente, né? Com o dispositivo bolsa, válvula, máscara. 1 segundo. Então você vai comprimir metade da bolsa durante 1 segundo. E tá lá na nova diretriz. Fornecer um volume suficiente para observar uma elevação visível do tórax. Então, você fez sua ventilação, no mundo perfeito, você vê o tórax do paciente dar uma expandida assim. Esse seria o cenário ideal. Outros pontos importantes, é um clássico. Evite hiperventilar, tá? Uma ventilação a cada 6 segundos. Uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Cada um tem um jeito de contar. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, ventila, tá? Evite hiperventilar, mas também evite hipoventilar. O mais comum é quem tá lá na viera, né, ficar mais acelerado, ventila demais, mas também não é para fazer ventilações de menos. E galera, nunca se esqueçam, tá? Na parada respiratória, cheque o pulso a cada 2 minutos ou menos, se você achar pertinente, porque nada impede que o seu paciente perca o pulso. Aí, nesse cenário, ao invés de uma parada respiratória, você estará diante de uma parada cardiorrespiratória. Além das ventilações, você vai ter que iniciar as compressões torácicas de alta qualidade. Falei dessa parte mais de ventilação, de via aérea, deixa eu te falar de algumas manobras importantes, né? Então, sempre que possível, inclinação da cabeça, elevação da mandíbula, isso vai te auxiliar na sua ventilação, tá? Na suspeita, tá? De um trauma crânioencefálico, de um trauma cervical, você poderia tentar a anteriorização da mandíbula. E o que está de novo na diretriz? Num cenário, por exemplo, de um trauma cervical, puxa, eu tentei fazer essa anteriorização, tá? Para ventilar melhor, só que não tá ajudando. Nesse cenário não tem jeito. Faça a elevação da cabeça, né, com a inclinação da mandíbula. Akira, mas é um trauma cervical. Veja bem, se você não ventilar seu paciente, tá? Talvez você não tenha um bom desfecho, não é? Então, é escolher, né, a sua melhor possibilidade. Beleza? Posso continuar?
Akira, tem alguma outra novidade assim, da diretriz mais recente? Tem uma parte bem objetiva, que é sobre a abordagem do BLS, né? Mesmo a CLS em pacientes com obesidade. Tem alguma grande diferença? Não. Mesmas recomendações. Com isso, finalizo a parte inicial aqui da nossa aula em que eu falei sobre o suporte básico de vida, tá? Idealmente, né, toda a população deveria ser treinada a reconhecer um paciente que parou, né, fazer compressões torácicas e utilizar o desfibrilador externo automático. Por que isso é importante? Veja bem, a maior parte, né, das paradas cardíacas, né, fora do hospital ocorrem por ritmos desfibriláveis. A gente já vai ver em breve, tá? Mas fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Nesses dois cenários, desfibrilação. O quanto antes você fazer, melhor é a sobrevida. Por isso que é tão importante treinar a população, porque especialmente essas arritmias do mal costumam acontecer fora do hospital. Estamos bem? Tranquilo? Posso continuar? Vamos lá, vai. Agora mudou. Você estava no parque, você conseguia ajudar o seu paciente, você salvou aquele paciente caindo com a bicicleta, tá? Deu certo, mas imagina um outro cenário, tá? Outro cenário. Estamos fora do hospital? Não. Agora já estamos num ambiente intra-hospitalar. Com isso, já podemos realizar aqui o suporte avançado. Agora não é mais básico, né? Temos métodos mais avançados. E quais são as grandes diferenças, né? No basicão, veja bem, agora no hospital já dá para ver ritmo cardíaco lá no monitor, né? Porque antes é o DEA que analisa sozinho, porque é para um leigo saber usar, né? Agora não, você está vendo o ritmo cardíaco, você tem condição de fazer medicação. Lembra a perguntinha inicial? E adrenalina, né, amiodarona? Saberemos em breve. Você pode até fazer outras intervenções, procedimentos, você pode até pedir alguns exames complementares, então agora mudou. Estamos mais avançados, né? Temos mais possibilidades. E pessoal, quando falamos em suporte avançado de vida, temos dois cenários, tá? Dois fluxogramas básicos. O primeiro para ritmos desfibriláveis, já falei, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, e um outro fluxograma para os ritmos não desfibriláveis, assistolia e atividade elétrica sem pulso. Vamos começar aqui com os ritmos desfibriláveis, vai! Primeiro componente, FV. QRS largo, caos total, não é? Parece que uma criancinha pegou uma canetinha e tá fazendo aqui ondas aleatórias, não é? Nesse cenário aqui o coração tá tremulando lá. Ele nem consegue gerar débito cardíaco, tá? Nem impulso ele é capaz de gerar. FV, um dos ritmos desfibriláveis, tá? Um outro cenário, taquicardia ventricular sem pulso, tá? Então, ó, tá aqui, tá? TV, é largo, né? Nesse caso, uma TV monomórfica sem pulso é ritmo de parada e você precisa desfibrilar. Logo, caiu alguma questão, né? Poxa, é uma parada cardiorrespiratória, ele me colocou, né? Ou um eletromonitor de uma FV, ou falou que o paciente não tinha pulso e colocou aqui uma taquicardia ventricular. Qual que é a conduta imediata? Desfibrilação. Tá? Tem que fazer aí a desfibrilação o quanto antes. E vamos lá, vai! O que é que você faz depois da desfibrilação? Akira, já entendi. Volta a fazer RCP. Muito bem. Vamos ver aqui o fluxograma básico, tá? Não se assuste, é mais simples do que parece. Vamos lá. Chegou o paciente na sua sala de emergência, né? Começaram a monitorização, começaram a pegar um acesso, né? Não tem pulso, não respira, tem alguém fazendo as compressões torácicas. Aí chega um momento que tá monitorizado. Doutor, tá monitorizado. Você viu no monitor uma FV, por exemplo. O que tem que fazer? Desfibrilação. A carga eu deixei aqui, tá bom? A maioria vai ser bifásico. Mas tem algumas provas sacanas que pedem o monofásico, né, para te atrapalhar. Então, deixei aqui para vocês. Lembra que é uma desfibrilação de cada vez. Não é igual aqueles filmes seriados antigos, né, que desfibrila, não. É uma desfibrilação só.
tá? Então, vamos voltar pro cenário. Chegou o paciente, tá parado, tá em FV, desfibrilou. O que você faz depois da desfibrilação? Aqui eu já entendi, né? RCP, por 2 minutos, que é a duração do ciclo, tá bom? Tranquilo? Deu 2 minutos de compressões, né, de alta qualidade, ventilação, né? Para tudo. Vamos ver o ritmo no monitor. Poxa, continua com o ritmo desfibrilável. O que é importante? Desfibrilação. Fibrilou, desfibrilei. Fibrilou, desfibrilei. Fiz a segunda desfibrilação, vou voltar a fazer a reanimação cardiopulmonar. E aqui, depois da segunda desfibrilação, entra a primeira medicação, que é a primeira dose da epinefrina ou adrenalina, dá no mesmo, tá? 1 miligrama. Simples assim. Então, muita atenção com esse erro, que no ACLS é um dos mais comuns. Depois da primeira desfibrilação, não é para fazer a adrenalina. A adrenalina vem depois da segunda desfibrilação. Beleza. RCP, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá, né? Vamos lá. RCP, alta qualidade, compressões. Deu 2 minutos. Para tudo, vamos checar o ritmo. Putz, continua em ritmo desfibrilável. Terceira desfibrilação. Desfibrilou, volta a fazer a RCP. E, nesse cenário, ritmos desfibriláveis, depois da terceira desfibrilação, entra a primeira dose da amiodarona ou lidocaína. Classicamente, a gente usa a amiodarona, mas muita atenção porque isso já caiu em prova, tá? Tanto faz. Elas são equivalentes, tá? Então escolha uma delas, não é para fazer as duas, tá? Idealmente escolha uma delas e não tem nenhuma que é melhor que a outra. As duas são equivalentes. Beleza? Foi? Medicações, vai. Adrenalina ou epinefrina é para prescrever depois da primeira desfibrilação? Não. Depois da segunda. Qual que é a dose? 1 miligrama. Qual que é o intervalo? Tá lá, né? A cada 3 a 5 minutos, mas como cada ciclo de RCP tem 2 minutos, se você quiser guardar aqui a cada 4 minutos, fica muito mais fácil, não é? Fica muito mais tranquilo. A amiodarona entra depois da terceira desfibrilação. Olha como as coincidências ajudam, né? Ajudam. Depois da terceira desfibrilação, primeira dose 300, vamos fazer, bonitinho. E existe uma segunda e última dose, que é metade da primeira de 150, que você poderia fazer depois de 3 a 5 minutos. Se quiser guardar 4 aqui, vai facilitar. Então lembra, ritmos desfibriláveis, tá? A adrenalina depois da segunda desfibrilação, tá? Depois da terceira, você poderia usar a amiodarona ou mesmo a lidocaína. Por que é mais chato? Porque aqui tem que ficar calculando dose por peso. Imagina, chega um paciente, você nunca o viu, ou a viu. Vai ter que estimar o peso, né? Ficar fazendo conta naquele caos da parada, né? Simplifique a sua vida, tá? Mas isso não quer dizer que a lidocaína é inferior à amiodarona, você já entendeu? Elas são equivalentes e também daria para fazer, né? Por exemplo, uma segunda dose, tá? Às vezes até uma terceira dose. Então, muita atenção. No mundo dos concursos, o que costuma mais cair é a amiodarona e a adrenalina. Mas deixei a lidocaína para você aí, né, estar muito bem informada, muito bem informado. Akira, ainda não foi. Eu entendi a parada lá, que tem que desfibrilar, volta RCP, mas dessas medicações eu não entendi. É assim, é 3, 5 minutos, eu não entendi. Você simplifica para mim? Descomplica? Com certeza, o seu pedido é uma ordem, então atenção para o Descomplicando. Vamos lá, para descomplicar as medicações, né, no fluxograma dos ritmos desfibriláveis. Bora! No primeiro ciclo de RCP, vamos lá, depois do primeiro choque, entra algum remedinho? Não, nada, não é? Depois da segunda desfibrilação, primeira dose da adrenalina. Depois da terceira, a amiodarona. Poderia ser lidocaína, mas deixei a amiodarona porque é o mais utilizado. Quantos miligramas? 300, não é? Terceiro ciclo, 300
miligramas. Tá. Se tiver um quarto ciclo, o que você poderia utilizar? A adrenalina. Cada ciclo não tem 2 minutos, não é? Então você fez adrenalina. Deu 2 minutos, deu 2 minutos. Momento bom, né? Para fazer a adrenalina. 1 miligrama. Ah, comecei a entender, Akira. Beleza. Assim, se tiver uma quinta desfibrilação, o que eu poderia fazer? Tá aqui, ó. Segunda e última dose da amiodarona. Ah, tô entendendo. Entendi. Então no primeiro ciclo eu não faço nada, sim, né? No segundo, adrenalina, amiodarona, adrenalina, amiodarona. Lembra que essa é a segunda e a última dose. Interessante. Aqui, assim, se tiver um sexto ciclo, uma sexta desfibrilação, adrenalina, não é? Tranquilo. E se tiver um sétimo? Nada, não é? Porque se você fizer a adrenalina aqui, deu 2 minutos do ciclo anterior, você não pode fazer. Lembra que a cada 3 a 5 minutos, idealmente 4? Então, muita atenção. Você pula. Nossa, então entendi. Mas assim, aqui se tiver uma oitava desfibrilação, oitavo ciclo, aí você poderia sim fazer a adrenalina, tá? Consegue entender que está alternando aqui, ó, num ciclo você faz adrenalina, no outro você não faz, no outro você faz, no outro você não faz, no outro você faz, no outro você não faz, no outro você faz, não é? É por isso que algumas pessoas falam que a adrenalina você faz ciclo sim, ciclo não. Simples assim. Deu para entender? Espero que sim, hein? Ó, vou até sair daqui caso você queira tirar um print, tá? Foi? Beleza? Muito bem. Qual é uma outra forma de tentar entender, né, essas medicações? Tá aqui, ó. Você nunca vai prescrever a mesma medicação em ciclos consecutivos. Então você nunca vai fazer num ciclo adrenalina e no próximo adrenalina. Você nunca vai fazer num ciclo amiodarona e no próximo amiodarona. Ah, entendi. Akira, volta pra mim. Tá aqui, ó. Você nunca repete, você percebeu? A gente nunca repete a mesma medicação. Você sempre vai alternando aqui. Tranquilo? Deu para entender? Então, guarde muito bem essa informação. Vistos os ritmos desfibriláveis, vamos para os ritmos não desfibriláveis. E eles são 2, não é? A sistolia, a famosa linha reta e também, tá? A atividade elétrica sem pulso, chamamos de AESP. Mas vamos lá. Viu uma linha reta? Idealmente, o que você deveria fazer? Protocolo da linha reta, ou protocolo da cagada, né? Por quê? Veja se não tem nenhum cabo solto, né? Mal colocado, cheque os cabos. Aumente o ganho, porque, olha só, às vezes você tá vendo uma linha reta, que é um tremidinho, mas se você aumenta o ganho, ou seja, você aumenta, né, vê com uma lupa, você pode ver que é uma FV fininha, e isso muda totalmente sua conduta. É por isso que você deveria aumentar o ganho quando você vê uma linha reta. Porque, de novo, você pode estar diante de uma fibrilação ventricular já pequenininha, tá? Que tá lá o coração já quase no fim, mas tá fibrilando ainda, mas tá bem pouquinho, tá bom? Então, muita atenção. E o D é de mudar a derivação. Por exemplo, tá em D1 no monitor, muda para D2, vamos tentar enxergar o coração eletricamente por um outro ângulo. Então, protocolo da linha reta. Primeiro ritmo não desfibrilável, a sistolia. E tá no nome, não é para desfibrilar. O outro, por exemplo, deixei qualquer ritmo aqui, ó, né? Tem atividade elétrica, né? Sem pulso, mas não tem pulso, é uma AESP. A exceção, você já lembra, né? É a taquicardia ventricular. Porque se for uma taquicardia ventricular, né, sem pulso, é ritmo de desfibrilação. Mas qualquer outro ritmo, pode ser uma bradicardia, pode ser um ritmo sinusal, pode ser, né, uma taquicardia, por exemplo, um flutter, uma FA, sem pulso, é uma AESP. Simples assim. Como que é o algoritmo de tratamento? É muito mais simples, tá? É muito mais simples. Chegou o paciente, monitorizei. Puxa, é uma ESP ou é uma assistolia? É para desfibrilar? Não. Então, você faz a adrenalina, olha só como muda, hein? Se o paciente já chega em AESP ou assistolia, logo no primeiro ciclo você já faz adrenalina, tá? E obviamente, né, você vai estar lá fazendo sua reanimação cardiopulmonar por 2 minutos. Deu para entender? Essa é uma diferença importante, tá? A ESP, a sistolia, logo no primeiro ciclo. O quanto antes, você já faz a primeira dose de adrenalina.
Deu 2 minutos de RCP para tudo. Vamos ver o ritmo no monitor. Poxa, continua em AESP ou assistolia. É para fazer a adrenalina de novo? Não, aquilo eu já entendi. Você nunca repete a mesma medicação de um ciclo para o outro, né? Perfeito. Então aqui você não faria nada, tá? Faria somente a sua RCP. Então imagina, né? Vamos lá, né? Compressões, ventilações perfeitas, não é? Deu 2 minutos, para tudo. Poxa, continua em ESP ou assistolia, tá? Aqui sim, você poderia fazer novamente a adrenalina e obviamente vai estar fazendo a sua reanimação cardiopulmonar, né? Ciclo sim, ciclo não. Ciclo sim, se tiver um próximo, não. Vai fazendo simples assim. Akira, não faz aquele esqueminha de novo para ficar mais fácil? Faço, tá aqui, ó. De novo, hein? Ritmos não desfibriláveis, AESP e assistolia. Logo no primeiro ciclo, já pode fazer a adrenalina. No próximo ciclo, nada. No próximo, se continuar obviamente em AESP e assistolia, adrenalina. No próximo, nada. No próximo, adrenalina. No próximo, nada. No próximo, adrenalina. No próximo, nada. Sacou? Aqui fica mais fácil de entender, tá? Então, vale aqui também. Adrenalina, ciclo sim, ciclo não, tá? Ciclo sim, ciclo não. Akira, sai da frente para eu tirar uma foto de novo? Sim. Foi? Beleza? Excelente. E, seja num ritmo desfibrilável ou mesmo num ritmo não desfibrilável, sempre pense nas famosas causas reversíveis, os famosos 5Hs e 5Ts, tá? Ó, Hs. Hipovolemia, pode levar parada? Pode. Hipóxia é um clássico. Acidose, hipercalemia e hipotermia. Esses são 5Hs, tá? Tranquilo. Aqui eu poderia fazer um destro, né? Para ver se tem hipoglicemia. Poderia, nada te impede. Não tem problema nenhum, tá? Mas esses são 5Hs. Olha os T's aqui. Tensão no tórax, pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxinas, TEP, trombose coronariana, infarto agudo do miocárdio, tá? Pense nas causas reversíveis. Muita atenção, tá? Às vezes podem te perguntar alguma coisa relacionada a esses famosos Hs e Ts. E para sua vida, para a prova também, tá? Mas para sua vida, vale reforçar, tá? Um ponto legal aqui. Relação compressão ventilação. Akira, é aquele 30:2, né? Sim, né? É o 30:2. Assim, você já entendeu, né? Sem uma via aérea avançada, é o 30:2. Mas se o paciente estiver com uma via aérea avançada, pode ser um tubo laríngeo, né? Uma máscara laríngea, um tubo endotraqueal, por que não, né? Muda. Então, guarda. Qual que é o clássico? Paciente sem via aérea avançada. Pode ser no hospital, tá? 30:2, tá? Sem via aérea avançada, 30:2. Com via aérea avançada, aí você poderia fazer compressões contínuas e uma ventilação a cada 6 segundos. Então, de forma geral, tá? A relação compressão-ventilação depende de como você abordou a via aérea do paciente. Não tem via aérea avançada, 30:2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30. Aí quem está na ventilação, uma ventilação. 2 ventilações e volta a fazer as compressões. Com uma via aérea avançada, quem está na compressão, né, 100 a 120 sem parar, e quem está na ventilação, uma ventilação a cada 6 segundos. Deu para entender? Tranquilo? Aqui, assim, essa aqui é uma regra absoluta? Veja bem, a resposta é que não. Por quê? Em tese, se você tem uma equipe muito bem treinada em parada cardiorrespiratória, mesmo em um caso sem via aérea avançada, você poderia fazer compressões contínuas e uma ventilação a cada 6 segundos. Mas, muita atenção, tá? O mais recomendado é o que está aqui. Deu para entender? Foi? Espero que sim, hein? Deixa eu trazer um outro ponto importante que a American Heart Association faz questão de reforçar. Capnografia em forma de onda, né? A capnografia basicamente vai analisar, né, a quantidade de CO2 na expiração do paciente. E isso te permite, entre outras coisas, avaliar a qualidade das compressões torácicas. Por quê? Valores menores que 10 milímetros, tá, de mercúrio
são um sinal de que você deveria melhorar a qualidade da RCP. Então, imagina essa questão de prova. Paciente, né, parada cardiorrespiratória, tá no hospital, tá fazendo uma CLS bonitinho, tá? Colocaram uma capnografia, né, por exemplo, para te dar entubado. Colocaram a capnografia e deu um valor menor que 10. Sinal que tem que melhorar a compressão torácica. Então, dá para entender. Qual que é o mundo ideal? Tá fazendo RCP? O ideal é ter uma capnografia de pelo menos 10 milímetros. O ideal, 20 ou mais. Para reforçar, menor que 10, melhore as compressões torácicas. Isso já cai em prova, hein? Muita atenção. Eu sei que é uma decoreba, mas capnografia menor que 10 milímetros de mercúrio na parada tem que melhorar a qualidade. Ou tá fazendo RCP muito rápido, tá? Ou não tá com a profundidade adequada, tem que corrigir isso aí. E se acontecer porventura de ter uma elevação importante, né, para mais que 40, né, ou aumentou do nada 10, 15 milímetros de mercúrio, é sinal que o paciente pode ter retornado. Nesse caso, você poderia, vamos parar um pouquinho, pessoal, vamos ver o ritmo, vamos ver se tem pulso, você poderia interromper nessas elevações abruptas da capnografia. Então, muita atenção. Outro ponto clássico. O paciente está parado, está monitorizando, né, bonitinho, precisamos de um acesso venoso. Qual que é a via favorita, preferencial? Endovenosa. Então é sempre a sua preferência, tá? Fez, por exemplo, uma adrenalina ou uma amiodarona, né? Faz a medicação, faz um flushzinho de solução salina, você pode fazer, né? Para empurrar a medicação mais rápido e eleva o membro por 10 a 20 segundos, tá? Isso é para a medicação ganhar circulação mais rápido. Então, por exemplo, fez adrenalina 1 miligrama, quiser fazer um flush, né? Com soro fisiológico 20 ml, você pode fazer e eleva o membro do paciente por 10 a 20 segundos, tá? Perfeito. Nossa, não dá para ter acesso venoso periférico, impossível, impossível. Nesse cenário, no mundo perfeito, você partiria para a via intraóssea, tá? Mas a preferência é sempre a via endovenosa, beleza? Já tive em situações em que não dava para ter um acesso periférico, não tinha material para a via intraóssea, então qual que foi o jeito? Continua, né, fazendo as compressões ou a CLS, enquanto algum colega, né, vai tentando puncionar um acesso venoso central, né, na femoral aqui, tá? Às vezes pode ser necessário. E olha só, já passaram uns bons minutinhos de aula, eu sei que é puxado, mas é um tema importante, tá bom? Akira, você falou de várias coisas aí. RCP de alta qualidade, medicações, né? Falou da capnografia, falou de acesso agora, mas, assim, o que é a síntese, o que é o mais importante no atendimento a um paciente em PCR? Para dar essa informação, muito carinho, tá? Com o Na Real. Vamos lá, já estamos nos aproximando ao final da aula, já está acabando, tá? Aguenta mais um pouco aí, vamos lá. O que é fundamental no atendimento a um paciente que está em PCR? Primeiro, identificação, né? É identificar alguém que parou, é pedir ajuda. Então, isso é fundamental, não é? Segundo ponto, RCP de alta qualidade. Independente de onde você está, fora do hospital, dentro do hospital, tem que fazer compressões perfeitas e ventilações perfeitas. Isso aqui é fundamental. Ritmo desfibrilável? RCP de alta qualidade. Ritmo não desfibrilável, RCP de alta qualidade, né? BLS, RCP de alta qualidade. E, sempre que necessário, desfibrilar o paciente o mais rápido possível, tá bom? Essas ações salvam vidas. Reconhecer quem parou ou quem pode parar, né? Esse conhecimento é importante. RCP de alta qualidade e desfibrilar rápido quem precisa. Guarde isso aqui para a sua vida. Entendido? Posso partir para a parte final da aula? Vamos lá, vai! Mais algumas orientações. Olha só, a American Heart reconhece que a RCP, reanimação cardiopulmonar, ou seja, as compressões e as ventilações são tão importantes que, idealmente, no mundo perfeito, deveria ter um membro da equipe que ficaria só vendo a qualidade da RCP e fazendo esses ajustes durante a parada. Esse membro é chamado de instrutor de RCP.
Então tem o líder que está dando as ordens, está pensando nas medicações, né, nas causas reversíveis, mas deveria ter um membro focado só na reanimação cardiopulmonar. Mundo ideal. O que poderíamos fazer para melhorar, né, o nosso atendimento? Se possível, falta 15 segundos para dar os 2 minutos, você já poderia deixar carregado o desfibrilador, tá? Para ganhar tempo. Outro ponto, se tiver que trocar quem está na compressão, imagina que eu tô lá, né? Falta 1 minuto e 20 ainda, mas eu já tô lá, né? Cansado. Pessoal, né? Não tô conseguindo fazer compressão de alta qualidade. Essa troca não deveria durar mais que 5 segundos. Então aqui eu tô aqui, né? Fazendo compressão, cansei, desci do banquinho, né? Alguém já sobe na escadinha para voltar a fazer as compressões torácicas. Se tiver que entubar, no mundo perfeito, é não demorar mais que, né, 10 segundos, tá? No mundo perfeito, continua fazendo compressão e a pessoa tenta entubar. Poxa, não dá. Aí se tiver que parar, no máximo 10 segundos, tá? Então tem que ser alguém muito experiente. Vimos BLS, vimos ritmos desfibriláveis, vimos ritmos não desfibriláveis e... Uhul! O paciente voltou. Deu 2 minutos, paramos as compressões, tem pulso. Vimos no monitor, ritmo organizado. Voltou. Para por aí? Não, né? Vai todo mundo embora? Não. Cuidados pós-parada, fundamental. Qual que é o resumão aqui dos cuidados pós-parada? Primeiro aqui, manejo de via aérea. Veja se precisa. Paciente voltou, chama? Ué, não respondeu? Se já não estiver, via aérea avançada, tá? Manejo de via aérea. Tá? Comatoso o paciente, vai ter que ter uma via aérea avançada. Pegou, entubou o paciente, por exemplo, confirma o posicionamento. Vai fazer sua ausculta? Perfeito. Vai pedir uma radiografia? Perfeito. Mas não se esqueça que a capnografia e também a oximetria podem sim te ajudar. Então atenção com a via aérea do paciente. Outros ajustes, ó, eu sei que é chato, aqui entram algumas decorebinhas, tá? Mas... meta, ó, caso você colete uma gasometria, ó, a meta da PO2 aqui, tá? Idealmente mantenha a saturação entre 90% a 98%. Em relação a PaCO2, 35 e 45. Cuidado com a pressão arterial, tá? Ó, mantenha a pressão arterial média de pelo menos 65 milímetros de mercúrio. E cuidado também com a glicemia. Não tolere hipoglicemia, né? E também não é para deixar a glicemia muito alta. Idealmente entre esses valores aqui. Você já deixa o seu paciente muito bem coberto, tá? Então, muita atenção. Eu sei que é chato, eu sei que é uma decoreba, mas às vezes alguma outra prova mais chatinha pode cobrar esses números aqui. Estamos bem? Posso continuar? Vamos lá, vai. Exames complementares. Quer pedir um eletro? Pode. Tá? Na diretriz mais recente, eu até falo, ó, você pode pedir uma tomografia do crânio à pelve, se for necessário. Pô, não sei o que causou a parada, você poderia fazer esse estudo. Você poderia fazer uma ultrassonografia até mesmo durante a parada, seria uma possibilidade, né? Não para a compressão, tem alguém experiente para ver, né? Por exemplo, né, como é que tá o miocárdio, né? Se tem algum tamponamento, ver a parte pulmonar, é sempre uma possibilidade. Tá bom? Ah, eu quero pedir uma ressonância, não sei o que, pode pedir, não tem problema nenhum, tá? Simples assim. E, óbvio, era uma dor torácica, o paciente parou em FV, né? No pós-parada pedir um eletro, veio um baita de um supra, manda o paciente, né? No mundo perfeito para hemodinâmica para fazer uma cineangiocoronariografia, né? O famoso cateterismo. E, tem novidade? A resposta é que sim. Mudaram os números importantes e essa foi uma novidade. Então temos mais um update. Então já está acabando a aula, tá? Aguenta mais um pouquinho. Atenção aí para o update. Vamos lá, vai. Paciente no pós-parada. Você chamou, não respondeu, tá comatoso. Temos que proceder com controle direcionado de temperatura. E atenção porque mudou. Atualmente, você vai tentar manter o paciente com uma temperatura entre 32 e 37,5 graus Celsius. Ah, Kira, era por 24 horas igual era antigamente? Não.
Agora é por 36 horas. Então, muita atenção. Isso aqui mudou, tá? E se eu fosse um examinador um pouquinho mais maldoso, eu cobraria aqui essa alteração. Na alternativa A, eu colocaria o que era antigamente, 32 a 36 por pelo menos 24 horas, mas mudou. De novo, 32 a 37,5 agora por pelo menos 36 horas. Atenção, porque tivemos sim uma novidade. Para ir fechando a nossa aula, mostro aqui a cadeia de sobrevivência, não é? Então vamos lá. Identificar quem parou, pedir ajuda, RCP de alta qualidade, pedir o DEA, se precisar desfibrilar, não é? Cuidados pós-parada, acabei de falar, e temos um outro elo, um último elo, tá? Que tem a letra R de recovery. É a recuperação do paciente que sobrevive a uma parada cardiorrespiratória. E é atentar tanto para a reabilitação desse paciente, seja cardiopulmonar, mas também a reabilitação psicológica desse paciente, não é? É ter cuidado com quem está ao redor dele, parentes, cuidadores. Então, toda a parte técnica é fundamental, mas não podemos aqui esquecer do ser humano. Tudo bem? Justo? E para fechar, uma novidadezinha, hein? Novidadezinha, tá? Obstrução da via aérea por corpo estranho, um engasgo. Pode acontecer, às vezes você está num restaurante, alguém tá lá engasgada. Se essa pessoa tiver algum sinal de gravidade, tá aqui ó, tá ficando meio, né, cianótica, não consegue nem falar, é que é grave, não é? Tá até meio sonolenta já, não tá respirando, ou já tá com fraqueza, nem tossir consegue. Quais são as novas recomendações, tá? Veja bem, aqui, no adulto, o que você deveria fazer para esse caso aqui, tá? Você deveria primeiro começar com 5 tapas nas costas. Então você pega o paciente aqui, ó, tapão nas costas. 1, 2, 3, 4, 5. Deu esses tapões nas costas, aí você faz a compressão abdominal, né? Envolve o paciente e faz aquela, né, aquela manobra. 4, 5, tá? E vai fazendo isso. Então, de novo, obstrução por corpo estranho, tá? Tem sinal de gravidade. Primeiro 5 tapas nas costas, depois 5 compressões abdominais. Akira, se o paciente perder a consciência, não tem pulso, não respira, aí você faz o seu BLS, simples assim. E se você puder, né, abrir a boca e ver se você consegue puxar o que está causando o engasgo, é uma possibilidade. Não é para fazer às cegas, tá? Se não der para ter a visualização, não faça isso, porque às vezes você empurra mais para dentro, não é? Então, muita atenção. Novidade, pode e deve cair em algum concurso. De novo, primeiro você começa com 5 tapões nas costas e depois 5 compressões abdominais. Foi? Vamos lá, vai, para fechar, destaques da nossa aula aqui, vai. BLS, sequência de atendimento. Importante. Características de uma RCP de alta qualidade. Sempre que for necessário, desfibrilação rápida. Lembra que isso salva vidas. O que você faz depois da desfibrilação? Retorna à reanimação cardiopulmonar. É importante dominar as medicações, sobretudo a adrenalina e a amiodarona. E não esqueça dos cuidados pós-PCR, em especial o controle direcionado de temperatura. 32 a 37,5 por pelo menos 36 horas. De novo, 32 a 37,5 por pelo menos 36 horas. Com isso, agora sim, ficou tranquilo responder essa perguntinha. Galera, sempre falo isso. Sempre avalie a sua aula. Isso é importante para a gente ter os nossos dados, nossas informações, para a gente seguir melhorando. Não só para as minhas aulas, para todos os conteúdos que você pode avaliar. Isso é fundamental. Qualquer dúvida, pode me procurar nas redes sociais, tá? Akira.med. Adoro esse tema, né? Então, sempre é um prazer conversar com vocês. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Eu sei que é uma aula cansativa, mas ela é fundamental para a sua vida e para as provas. Um grande abraço, porque como sempre eu fui!